exemplo no mundo em que se cria região metropolitana por decreto, por lei. Tá certo? Eu não conheço outro caso. Esse mesmo, eu acho que foi a mesma lei, se não foi a mesma lei, que criou a administração, a gestão metropolitana, né, que criou o Consult e o Codegran, que eram dois órgãos de gestão metropolitana, que eram integrados por todos os prefeitos da região metropolitana, né? Isso para o Brasil todo, acho que é a lei federal mesmo que estabeleceu isso. E que um era um grande conselhão, integrado por todos os prefeitos. Não sei se ele era presidido pelo governador, eu acho que ele era presidido pelo governador. Depois tinha o Consult, que era um órgão mais executivo, né? Essas são dessas coisas bem típicas assim do Brasil, onde a gente acha que a lei cria a realidade, ou seja, que ao contrário do que acontece nos países do primeiro mundo, a lei é produzida pela realidade. Aqui a gente acha que é a lei que vai criar a realidade. Então, essa lei era de regiões metropolitanas, é um exemplo típico da lei que vem de baixo, de cima para baixo, não é? Ela pretende criar uma realidade de gestão e de entidade, e a realidade geográfica, né? Porque ela criou as regiões metropolitanas. Por isso que eu digo que é um caso único, que você cria a geografia por lei. Se é criar as administrações metropolitanas, é outra coisa, certo? Mas não, ela criou as regiões. Já chego já, o que significa criar uma região, um fato geográfico, que é a região, criar por lei. Bem, agora vamos passar para as administrações. Ela criou essas duas figuras, né, o Consult e o Codegran, que eram dois órgãos. Bem, eles nunca funcionaram, nunca. Se vocês perguntam o que mudou, não mudou absolutamente nada, porque a lei não alterou em nada a realidade. Certo? Esses consultes, é curioso que essas leis nunca foram revogadas, tá certo? Nem esse Consult, nem esse Codegran jamais foram revogados, jamais existiram, mas também nunca foram revogados. E o artificialismo dessa lei é bem revelado por esse conselho. O Codegran, por exemplo, era integrado por todos os 39 prefeitos, né, da região metropolitana de São Paulo, mas nunca se reuniu. Aí desistiram do governador ser o presidente desse Codegran, porque devia ser uma chatice, não tinha o que fazer, o governador ia perder tempo. Então alteraram, disseram que é o secretário de planejamento que presidia. Enfim, esse conselho nunca funcionou e não deu em nada. Ele simplesmente murchou, sem nunca ter existido. Então, a própria região, vamos voltar então à questão da aberração de criar por lei um fato geográfico. A região metropolitana de São Paulo, ela foi criada, houve o GEGRAN, né, se iniciou com o órgão estadual, não tinha nada a ver com a lei federal. Portanto, mostra a inutilidade da lei federal, porque o Estado de São Paulo criou o GEGRAN, que era um órgão da região metropolitana, e que foi quem delimitou a região metropolitana, o Costinha até que fez. Muito bem, isso foi anos 70, início dos anos 70. Né? Olha, já fazem 40 anos. 40 anos. Nesses últimos 40 anos, eu acho que a população da região metropolitana de São Paulo deve ter multiplicado por 4. Nós estamos com 20 milhões, na época era 5, talvez até mais do que 4. Muito bem, a região metropolitana, como é criada por decreto, continua a mesma. Como é possível a região continuar a mesma se a população é 4 vezes maior e a região é a mesma?
Então, eu só vou, para deixar mais claro, estabelecer um paralelo com o mesmo processo nos Estados Unidos. Certo? Lá, nenhuma região metropolitana é criada por lei. A região metropolitana tem finalidades puramente estatísticas, ou seja, tem uma finalidade puramente geográfica e estatística, né? A semelhança, o parentesco da geografia com a estatística, aliás, é dado pelo nosso próprio IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Muito bem, nos Estados Unidos, as regiões metropolitanas não são definidas por limites fixos, elas são definidas por critérios. Então, critérios de viagem, número de pessoas de um município que trabalha no outro e vice-versa, critérios de ligação telefônica entre um município e outro, dizem se aquele município pertence ou não à mesma cidade, entre aspas, ou se é uma cidade à parte. Logo, cada 10 anos, esse critério é aplicado e dá uma região metropolitana diferente, que obviamente cresce ao longo do tempo, como tem que crescer. Certo? Então, agora, para que serve isso? Serve, por exemplo, se o governo federal quer atuar, então nós largamos a geografia, passamos para o planejamento urbano. Se o governo estadual ou federal, enfim, um poder público qualquer, quer atuar sobre as regiões metropolitanas, digamos que ele queira distribuir recursos. Então ele diz, tais recursos vão para as regiões metropolitanas. Numa década vai para umas, em outra década vai para outras, porque as regiões metropolitanas se alteram ao longo do tempo. Então, a ação do poder público, aquilo que então comumente recebe o rótulo de políticas públicas, ela se refere às regiões metropolitanas e essas quem diz o que são as regiões metropolitanas hoje, amanhã ou depois é a geografia e a estatística, não é a lei. A lei vai dizer sim de que forma eu vou tratar diferente ou igual as regiões metropolitanas das demais cidades. Mas então a outra indício, vamos dizer assim, ou a outra evidência de que nada se alterou nesses 40 anos é que o que aconteceu? Você veja, na década de 70 foram aprovadas 2 leis que até hoje, passados 40 anos, são as únicas leis metropolitanas que tem. Acho que no Brasil. E que em absolutamente nada, dependeram dessa lei, não dependeram de lei nenhuma, não precisava nada. Que é a lei de proteção dos mananciais e a lei de saneamento industrial, do tempo ainda do GEGRAN, se não me engano, enfim, da década de 70. Ou seja, são leis que só valem para a região metropolitana de São Paulo. No fundo, eram leis ambientais, ou seja, de controle de poluição da água, e uma controlava a poluição da água através da localização de indústrias, por isso ela é chamada Lei de Saneamento Industrial, e outra lei, com o nome claro de Lei de Proteção dos Mananciais. Muito bem, em 40 anos, essas são as únicas ações concretas de caráter metropolitano que o governo do estado teve. Fora isso, nós temos as ações regionais concretas, principalmente da Sabesp, do DR e da CETESB. Nós temos uma secretaria de estados metropolitanos. Tudo bem, mas e daí? O que mudou? Né? A Sabesp continua atuando do mesmo jeito que ela continuava que ela atuava antes da lei metropolitana. Eu nunca ouvi falar num plano metropolitano da Sabesp. Vamos pegar transporte. O Pitu, tão falado Pitu. Eu não sei quem é que eu só ouço falar do Pitu na academia. Obras do Pitu,
um programa de obras específico para a região metropolitana baseado no Pitu, eu nunca ouvi falar nisso. Nunca ouvi que o Pitu seja seguido pelas ações, seja do DR, seja pela Secretaria Metropolitana dos Transportes. Se há, eu nunca ouvi falar nisso. Então, o que... aí criaram... Aí a criação de regiões metropolitanas passou para os estados, pela Constituição de 88. Passou para os estados. Bem, aí foi... Deus nos acuda, aí foi a desordem total, porque cada estado... A região metropolitana é uma espécie de medalha com a qual o governo condecora a cidade. Ela adquire o status, é um status que toda cidade quer ter essa medalha. Então, na hora que passaram a criação de metropolitanas para os estados, foi aquela correria, né? Então, cada cidade grande queria ter essa medalha. Então, o Paraná criou, sei lá, Londrina, Maringá, então, São Paulo então criou Santos e Campinas, região metropolitana. Aí, eu não sei em detalhes, mas parece que uma delas tem um fundo metropolitano. Aí aconteceu uma coisa curiosíssima, porque ao invés da lei regular como que o Estado, que é o grande investidor nas regiões metropolitanas, né? Principalmente através de saneamento e transportes. Aí deu o contrário, esse fundo era alimentado em parte, evidentemente, em parte com o dinheiro dos municípios, do Estado entrava o dinheiro e tira. Ele arrecadava dinheiro dos municípios para alimentar esse tal fundo. Bem, mas seja como for, esse fundo tem uma parcela desprezível de recursos. Se vai comparar os recursos desse fundo com aquilo que a Sabesp e o DR, através de DERSAs e etc., investe nas regiões metropolitanas, esse fundo é desprezível, né? É uma quantia desprezível. O fato concreto, para chegarmos finalmente, é que qualquer ação dos estados ou do poder público sobre as regiões metropolitanas vai ter que enfrentar os mais poderosos órgãos do governo do estado, que são a Sabesp, a CETESB, a Sabesp e o DR, o transporte. Certo? A hora que se criar uma autoridade metropolitana para valer, ela terá que controlar esses órgãos, ou seja, ela é que vai planejar os transportes, ela é que vai planejar o saneamento, inclusive o do ar. E é lógico que a hora que for criada uma tal autoridade que tem o poder de planejar a atuação da Sabesp, planejar a atuação da Secretaria de Transportes, essa autoridade vai ser mais poderosa que o governo do estado, que o governador do estado. Então, a gente fica com toda essa questão da gestão metropolitana como uma brincadeirinha que finge que existe, finge que não existe, fala muito na academia, fala muito no discurso, mas que concretamente continua tudo do mesmo jeito que sempre foi. Bem. Não, eu só estou lembrando que atualmente... Desculpe, deixa só terminar. Lógico. Não é à toa que todas as entidades metropolitanas fecharam. A Emplasa sobrevive fazendo o quê? Como um órgão completamente apagado, que não tem nenhuma função de planejamento. Como é que é o nome da Emplasa? Empresa Metropolitana de Planejamento. Ela não faz planejamento nenhum. A Emplasa é uma espécie de IBGEzinho aqui da região metropolitana. Faz estudos, publica estatística. Mas em meados dos anos 70, ela foi responsável pelo encaminhamento da política de zoneamento industrial e a política de proteção ambiental. Eu já falei, acho que você estava lá. Você estava lá. Eu fui atender o telefone. Não era nem Emplasa, acho que era o GEGRAN. Mas isso que eu digo, nos últimos 40 anos, nos últimos 40 anos,
A única coisa que foi feita em matéria metropolitana do Brasil são essas duas leis, que não precisavam, elas não dependem nem de plazas, nem de grana, não depende de nada. A Assembleia Legislativa podia perfeitamente aprovar uma tal lei sem precisar de plaza nem de grana. Bem, o fato é que nos últimos 40 anos, a única coisa de caráter metropolitano que foi feita foram essas duas leis. Mas e nesses últimos 40 anos, como é que você vê a transformação da efetiva metrópole? Agora nós passamos para a geografia. Ótimo. É, tá certo? Agora nós passamos para a geografia. Olha, outro dia eu estava com o Soja, sabe o Eduardo Soja? Eu fui no mesmo carro com ele para São Carlos, para um simpósio SILAC, simpósio latino-americano. O que é SILAC? Simpósio latino-americano, qualquer coisa assim. E ele foi convidado e nós fomos no mesmo carro para lá. E eu estava explicando a região metropolitana de São Paulo. Aí eu estava dizendo para ele, na Anhanguera, a gente estava de carro andando na Anhanguera, e passamos por Jundiaí e depois em Campinas. Então eu disse, nessa 1 hora de viagem, que é mais ou menos 90 quilômetros, a gente passou por uma cidade que não é região metropolitana, que é Jundiaí, mas de fato é, porque se você considerar Jundiaí pelo mais rudimentar, pelo mais elementar critério de se definir região metropolitana, que é o de conurbação, é o mais rudimentar. Você tem que Jundiaí é conurbado com Valinhos, Itatiba, Valinhos, com uma série de cidadezinhas ali em volta, e mesmo com São Paulo, através da estrada de ferro, não tanto pela rodovia, mas pela ferrovia, com Francisco Morato, Caieiras, etc. Muito bem, tanto que a estrada de ferro o serviço suburbano vai até Jundiaí, o serviço suburbano ali da estrada de ferro. Muito bem, essa região metropolitana, essa cidade, que não é região metropolitana, tem aí uns 600 mil habitantes. Aí você chega em Campinas, essa é oficialmente a região metropolitana. Mas enfim, há uma urbanização contínua ligando São Paulo a Campinas. E a região metropolitana de Campinas, essa criada por lei, tem lá algo como 2,5 milhões de habitantes. Então nós temos, de São Paulo a Campinas, um tentáculo urbano de urbanização contínua com mais de 3 milhões de habitantes. Depois o mesmo na direção a São José dos Campos. Não tem nenhuma região metropolitana com 2,5 milhões, tudo bem. Mas em direção a José dos Campos, logo passando Mogi, a gente tem Jacareí emendado com São José dos Campos, que dá em uns 700 mil habitantes. Depois na direção de Sorocaba, da Dutra, São José dos Campos, pode chegar até Taubaté, tudo bem. Mas depois em Sorocaba você tem Cotia, São Roque e Sorocaba, também menor, Sorocaba, esse tentáculo talvez seja o menor deles. Bem, se tivesse delimitado hoje, se fosse delimitado hoje, a região metropolitana de São Paulo, com os mesmos critérios que foram há 40 anos atrás, que essa mesma região foi delimitada há 40 anos atrás, ela certamente abrangeria essa região. E daria uma metrópole de uns 25 milhões de habitantes. E uns 100 municípios, seguramente. Então, esse fato geográfico, se a gente tivesse critérios como aqueles dos americanos, que mudam ao longo do tempo, baseado nos fluxos de transporte entre um município e outro, ou nos fluxos de ligações telefônicas, hoje poderia até se acrescentar a internet, aí então nós teríamos um crescimento da região metropolitana correspondente a um crescimento dos limites da região metropolitana correspondente a essa expansão. Então a geografia não seria criada por lei, mas sim a gente usa a estatística usaria a estatística para medir a expansão territorial.
né? E daria certamente uma outra grande São Paulo completamente diferente dessa aqui, congelada pela lei que criou a entidade metropolitana. Duas questões, assim. A primeira é, nós temos outra configuração territorial da metrópole. Os problemas são os mesmos, o fato de ser uma escala maior não muda muito a coisa. Vou colocar uma questão muito concreta. Tive uma época que se discutia no ABC Paulista a respeito da desindustrialização do ABC Paulista, enfim, impacto da globalização negativo. Enfim. Se você enxerga a escala mais que você está colocando, por um lado você tem crise no ABC Paulista, mas você tem a emergência de lugares de desenvolvimento como São José dos Campos, Campinas, indústria tecnológica, não sei, por aí. Então a pergunta é, há problemas novos nessa nova escala ou são os problemas antigos que, digamos, que essa nova escala é a mesma que quando era a metrópole, digamos, mais menor? Aí depende do que a gente vai entender por problema novo. Você vai dizer, não, hoje São José dos Campos é um polo tecnológico avançado, tudo bem. Mas é tanto quanto, digamos, São Bernardo era em 1950. Ou São André era em 1930. Certo? Eu não sei se a Volkswagen em 1950 era mais tecnologicamente avançado que São José com automóvel, com Volkswagen, do que São José dos Campos é hoje com a Embraer. Não sei. É claro que mudou, lógico. Se a gente for pensar em mudanças, há 1000 mudanças. 1000. Agora, se a gente for entender as mudanças no tempo, com seu real significado no tempo, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas de que esses avanços os tecnológicos realmente sejam novos. Certo? A implantação da indústria automobilística no Brasil nos anos 50 talvez tenha sido para os anos 50 tenha sido um passo, tenha tido um impacto equivalente, ou até maior, talvez, não sei, que é a implantação da indústria aeronáutica em São José dos Campos. Por outro lado, os problemas, um problema típico que se agravou, esse realmente dá para perceber que piorou, é o da moradia, tá certo? É o da moradia. Se nós pegarmos em 1950, São Paulo não tinha grande, quando eu falo São Paulo, eu vou sempre falar a grande São Paulo, a verdadeira cidade de São Paulo. Não tinha 20% de favelas. Em 1950, São Paulo não tinha 20% da sua população morando em favela. Tá certo? Então, nesse particular, realmente o problema moradia piorou muito. Piorou muito. Acho que até os transportes pioraram. Não sei, isso é uma coisa que depende de medição, depende de uma estatística. Mas se nós compararmos a mobilidade da população da São Paulo da São Paulo de 5 milhões de habitantes, 4, 5 milhões de habitantes, com a mobilidade da população da São Paulo de 20 milhões de habitantes, eu tenho minhas dúvidas que tenha melhorado. Qual era a velocidade média com que a população se locomovia na São Paulo de 5 milhões de habitantes e qual é a velocidade média com que ela se locomove hoje? Porque em matéria de transportes, realmente o atraso de São Paulo é uma coisa chocante. É uma coisa chocante. Quer dizer, uma cidade de 20 milhões de habitantes ter 70 quilômetros de metrô é um absurdo, é um atraso
por que isso? Assim, como se explica isso? Isso, eu já refleti muito sobre isso. Isso no fundo é motivado pelo conflito entre o transporte público e o transporte privado, certo? Então, nós temos um transporte público atrofiado porque a atenção do poder público é cada vez maior para o transporte coletivo individual. E por que que o poder público dá mais atenção ao transporte privado individual em detrimento do transporte coletivo público? Por causa do desequilíbrio de poder político que há no Brasil, coisa que não há em nenhum dos principais países da América do Sul. O desequilíbrio de poder político entre as classes do Brasil é muito maior do que na Argentina, é muito maior que no Chile, é muito maior que no México, é muito maior que no Peru. É proporcional ao desequilíbrio no poderio econômico. O Brasil é dos países mais desiguais do mundo. O Brasil é dos países mais desiguais da América Latina. Obviamente, o Brasil é dos países mais de poder político mais desigual da América Latina, do mundo. Em consequência, as classes mais poderosas exercem sobre o poder público uma pressão desequilibradamente desproporcional, o que faz com que as nossas metrópoles tenham privilegiado mais sob essa diferença de pressão, em função dessa diferença de pressão de poder político. As nossas metrópoles têm muito mais atenção voltada, muito mais investimento voltada para o automóvel do que para o transporte público. Agora mesmo está sendo anunciado, o Kassab anunciou um plano de vias expressas, plano não, uma ideia, mas mostra bem como que o prefeito propõe, ou está pensando, ou tudo indica que vai começar, um plano de vias expressas para a cidade de São Paulo. Ele já anunciou, e parece que isso é uma coisa concreta, que vai sair um túnel que a hora dizem que vai ter 4 quilômetros, a hora dizem que vai estar, quando eu digo dizem, é o que sai na imprensa. Vai ter 4 quilômetros, a hora sai na imprensa que vai ter 20 quilômetros, mas enfim, um túnel de alguns quilômetros, não é pouco, ligando a Avenida Roberto Marinho, a Águas Praiadas, à Via dos Imigrantes. Nós já temos vários túneis quilométricos, o túnel debaixo do Ibirapuera, o túnel debaixo do Rio Pinheiros, os inúmeros túneis que tem por aí. Então, São Paulo e as metrópoles brasileiras em geral ficam privilegiando o transporte individual em detrimento do transporte coletivo público, exatamente muito diferente do que acontece no México, ou no Chile, ou na Argentina, porque eles não têm lá a desigualdade de poder político que há no Brasil. Então, sob essa desigualdade de poder político, as classes que têm interesse em transporte individual têm muito mais poder sobre o governo do que as classes que dependem de transporte coletivo público. Você tem alguma coisa? Não, eu perdi, eu voltei justo na hora que você fala de uma coisa fundamental. O que vou levar ele para outro tema. Mas só para recuperar aí a questão dos problemas novos, você conclui então que não são muito novos. Não, né? é isso que eu digo, novos, eu estava comparando o que é a indústria aeronáutica hoje em São José dos Campos com o que foi a automobilística. A indústria automobilística há 60 anos atrás. 60 anos, não é pouco, hein? 60 anos atrás, na década de 50, a Volkswagen se instalou em São Bernardo. Então, não existia nenhuma produção automobilística no Brasil. Então, a Embraer em São José dos Campos é algo novo?
tenho minhas dúvidas. Agora, a piora, é claro, piora, problemas em termos de piora, que eu estava citando, foi aí que eu perdi. habitação. Habitação. A piora foi violenta. Em 50, 60 anos. Nas condições urbanas em geral, né? Não. Eu De não sei. habitação. Eu não tenho estatística sobre água e esgoto. Habitação. Aliás, tem estatística. Em 1890, isso está num livro do Queiroz, aquele do Rio. Do Luiz César. Do Luiz César. Ele mais outro. Eu cito esse dado em algum. Em 1890, São Paulo, como proporção da população, tinha mais coleta de esgoto do que tem hoje. Em 1890. Tinha mais, proporcionalmente ao tamanho da população, tinha mais água e esgoto do que tem hoje. Se a gente comparar o tamanho da rede de bonde, até os anos 30, tinha 300 quilômetros em São Paulo. E daí? E hoje a gente tem 60 de metrô e não mais que isso. Quer dizer, esse patamar não foi. Mas então, agora, quanto à habitação, tem. A Suzana Pasternak já cansou de pesquisar isso. Certo? Em 1960, São Paulo tinha 5% de população em favela. Certo? Hoje tem 20%, 22%. Certo? Agora, a Suzana também pesquisa. A porcentagem das moradias em favela, que hoje é de alvenaria, cresceu muito. Bem, tudo bem, mas alvenaria hoje, entre alvenaria hoje e zinco e madeira em 1960, a diferença não é mutantes, guardadas as proporções, é a mesma. Porque também em 1950 ou 60 não havia apartamentos de 3 suítes, não havia apartamento com raia olímpica, não havia apartamento com salão gourmet. Então, nós temos que ver o que significa a alvenaria hoje e o que significa. A alvenaria 50 anos atrás não significam a mesma coisa. Então, o fato de hoje a maior parte das favelas ser de alvenaria não significa uma melhoria real, porque, guardadas as devidas proporções, a favela hoje é tão ruim ou pior do que ela era há 50 anos atrás. Do ponto de vista de estar vulnerável a inundações ou estar... Não, isso é outra coisa. Aí nem favela não é, né? Aí não é nem inundação, aí nós vamos cair em Teresópolis, certo? Aí nós vamos cair no deslizamento dos morros, porque inundação até que não mata muito. Claro que afoga o automóvel, para o automóvel, as pessoas perdem bens materiais. Mas com deslizamento não, são 900 mortos, gente. 900 mortos. Não é? É. Aí problema. Bom, volta ao teu... No, o filme, ele, em algum momento, ele brinca com essa relação entre São Paulo e Rio, né? Nisso eu sou especialista. Então, esse filme, em um momento, ele parte procurando essa hipótese de Rio e São Paulo se juntarem, enfim, fazer uma megalópole. E no meio do caminho, ele diz, bom, talvez não seja tão assim. A questão é, como é que você vê essa relação entre Rio e São Paulo? Assim, é o problema da tanto em termos territoriais quanto em termos de... Sim. De relações. Quanto em termos das relações produtivas. Isso eu não sei. É meio o que é um exercício de futurologia, ou então uma questão de análise histórica, ver as imagens. Porque tem hoje essa hipótese do trem-bala, né? Mas eu não sei aonde que vai levar isso. Entendeu? Esse tipo de especulação, a gente fica especulando, mas e daí? Certo? Eu sempre ensinei para os meus alunos e continuo ensinando. E daí? Aonde que você quer chegar com essas especulações? Não sei, podemos especular sobre isso. Aí precisava fazer um levantamento histórico de imagens. Hoje em dia isso é um negócio com imagens de satélite, tudo. Dá muito para ver a expansão urbana, a melhoria dos transportes, do trem-bala. Se bem que o trem-bala, como ele para pouco, ele não vai afetar muito essa conurbação, nem a expansão da região, uma região de 200, 300 quilômetros em linha reta.
Mas, e pensando, o fato de, a ideia do filme é mostrar duas metrópoles com pesos relativos, né, comparáveis, com poder de atração equivalente, né, no sentido de ser o polo ou ser o grande fator atrator desse processo todo. O irradiador. O irradiador, digamos assim. E a ideia era justamente que esse poder de radiação se estruturaria nesses dois pontos, né? E hoje, como é que a gente pode pensar? Quando a gente estava descrevendo São Paulo, quer dizer, há claramente uma irradiação a partir de São Paulo, pelos todos os tentáculos de urbanização, e como é que fica essa relação com o Rio de Janeiro, se a gente pensar também que nesses 40 anos, a gente conta sim com um avanço de tecnologia, de informação, não eminentemente, que não acentua essa conurbação, essa proximidade física, mas que intensifica os contatos, seja a ponte aérea ou o próprio trem-bala representa um pouco isso. Em 3 horas eu estou no Rio de Janeiro, né? Como com um avião. Como um avião. Isso já existe há décadas. Também. Você ir para o Rio em 2 horas, né, contando o tempo de deslocamento para o aeroporto, etc. Isso já existe. Mas como é que você imagina essa, digamos, essa polaridade ou essa ponderação São Paulo e Rio, e se elas se completam ou não? Qual esse aspecto de radiação? Vão continuar, as duas cidades muito importantes, a região entre elas. Vamos continuar. O que realmente houve de novo nesses últimos 50 anos, em que as pessoas os estudiosos não atinam, e eu ouço muito falar, muito pouco sobre isso, é o impacto de Brasília. Entendeu? Se há plano nesse país que deu certo, foi o plano de metas do Juscelino, e isso foi uma decisão de Estado anunciada e implementada, não foi discurso. A interiorização do desenvolvimento era uma proposta do Juscelino e era uma proposta por detrás da construção de Brasília. Hoje, o crescimento no eixo São Paulo-Brasília é impressionante. Entendeu? Você vê o crescimento de Uberlândia, o crescimento de Anápolis e o crescimento do eixo São Paulo-Brasília é impressionante. É impressionante. Então, esse é um exemplo típico de um planejamento que eu digo assim, uma proposta de Estado que é implementada e que vinga, que atinge os objetivos pretendidos de interiorização do desenvolvimento. Tá certo? O crescimento de Goiânia, de Anápolis e de Uberlândia é uma coisa que não teria existido se não fosse Brasília. O estudo do IBGE a respeito de redes urbanas, o último, faz uma análise baseada nas relações de poder institucional. E nesse estudo, o que ela constata é que São Paulo é a principal metrópole nacional, é a grande metrópole nacional, seguida de Brasília como um polo desse mesmo potencial atrator, dadas as relações institucionais. Quer dizer, no nosso modelo, no nosso modo de produzir hoje, vale mais a sede da empresa como fator de articulação, de importância dos espaços, do que a planta industrial instalada. Então, isso que você está dizendo, São Paulo e Rio sempre foram as duas primeiras colocadas, né? E Brasília, nesse último estudo, então, dispõe dessa... O próprio vetor, vamos dizer, o vetor concorrente do vetor São Paulo-Rio é o vetor de São Paulo, não, o concorrente do... É o vetor que de Campinas vai para Ribeirão Preto, ou para São José do Rio Preto, mais para Ribeirão Preto, Uberlândia, Brasília. Esse é o grande vetor. Não é à toa que a nova planta da Embraer está em São Carlos.
que é nesse vetor. Ele deixa São José dos Campos, que é o vetor do Rio, e vai para Gavião Peixoto, né, que é de São Carlos. De São Carlos. Agora, esse vetor sempre foi o grande concorrente do vetor São Paulo-Rio. Né? Essa interiorização o vetor Campinas-Ribeirão Preto-Uberlândia. Né? E agora se acentua, claro, se ele se acentua com uma velocidade maior que no passado ou não tem ideia. Mas São Carlos é uma manifestação do crescimento desse vetor. Né? Muitas vezes se fala desse crescimento na região de Campinas e São Carlos e Rio Claro e todo esse vetor, né, como você diz, como um processo de descentralização da metrópole paulista. E, na verdade, o que a gente pode levantar também é que, na verdade, não é um outro processo, é o mesmo. Pois é, eu não sei até que ponto é realmente novo o crescimento desse vetor. Claro que ele está crescendo, mas se está crescendo mais que no passado é outra coisa, é diferente. Talvez esteja porque eu quero crer, isso depende de pesquisar, que a velocidade do crescimento, não o crescimento, a velocidade do crescimento do vetor Brasília está sendo maior que a velocidade do crescimento do vetor vetor Rio. Entendeu? Vetor Rio. Talvez São José dos Campos, Resende, Volkswagen. A direção de Juiz de Fora, né? Mas aí é outro vetor. Aí é um vetor tipicamente do Rio. Juiz de Fora é Rio e Belo Horizonte. É o vetor Rio e Belo Horizonte. Certo? Estou falando do vetor São Paulo-Rio, que envolve a Volkswagen em Resende, desde a Escola Militar de Agulhas Negras, Volkswagen Resende, aí o crescimento de São José dos Campos. E hoje eu acho que o crescimento do vetor para Brasília, que é Campinas, Ribeirão Preto, Uberlândia, Goiânia, Brasília, esse vetor está crescendo mais rápido, a minha impressão, que o vetor para o Rio. Graças a Brasília. Graças a Brasília. Esse é o impacto de Brasília que eu acho que ainda está para ser suficientemente estudado. Bom, desse jeito você escapou da grande questão São Paulo versus Rio, né? Mas a minha não era tanto o desenvolvimento regional, era mais sobre... Mas tem um significado da metrópole, né? Afinal, o que é mais metrópole, São Paulo ou Rio? Aí sim. Olha, no meu livro eu tô... Nesse também? Você de novo. Eu volto à carga. Mas aí o tema, eu quase não... Eu vou dizer para vocês aquilo que eu escrevi no livro. Que eu relutei muito em publicar essa nova comparação São Paulo e Rio, porque ela acabou sendo baseada em coisas meio frívolas, que parece que não tem muito conteúdo científico. Então eu disse, vou pichar minha imagem, começar a falar de restaurante 3 estrelas, hotel 3 estrelas. Não, 3 não, 6 aí. Aí, aristocracia carioca, um monte de bobajada assim. Aí eu caí em mim e disse que, no fundo, o que se coloca nessa comparação São Paulo e Rio é a relação economia e cultura. Entendeu? E qual é a relação economia e cultura? Aí, vejam, as minhas citações, minhas bases empíricas. Ricardo Amaral. Sabe quem é Ricardo Amaral? Está no jornal de hoje. Você viu? Tá. É um agitador do Café Society, que nos anos 70, 80, ele era muito prestigiado pela aristocracia das duas cidades. Né? E
montava, né? Os papagaios aqui, ali, tinha uma história de montar as casas. E ele disse que ele nasceu numa cidade muito provinciana chamada São Paulo. Ah, ele se refere assim? Uma cidade muito provinciana chamada São Paulo. Aí eu começo, volto à carga. A pesquisa a pesquisa que eu fiz, essa foi uma pesquisa quantitativa mesmo, aquela de São Paulo com o Rio, né, que saiu no jornal, tudo. Faz uns 20 anos já, né? O Rio tinha uma atividade cultural maior que São Paulo, isso contado pelo jornal, por espetáculos de teatro, de concerto, de ballet, de ópera, tudo isso contado. Não vida noturna, não boate, não essas coisas, mas espetáculos culturais mesmo. Agora isso perdeu. Certamente São Paulo passou na frente do Rio. Mas eu fiquei muito impressionado, Silvana, quando eu comecei a frequentar mais a casa do Lucim em Teresópolis. Porque eu sentia que havia em Teresópolis uma aristocracia carioca que em São Paulo não tem. Então eu fiquei prestando atenção. Eu vou muito para o Guarujá. Gente, o Guarujá é um suburbão. É um suburbão. Teresópolis tem muito mais. Gente, a última vez que eu fui para Teresópolis, a Lucy me disse que lá tem 6 antiquários. Aonde é que eu vou arranjar 6 antiquários no Guarujá? Mas de jeito maneira. Mas isso você falando do ponto de vista de uma cultura aí oficial, Não, de elite. oficial. Porque De elite, sim. Cultura elite. burguesa. Aí vai, cultura burguesa. Então, as coisas que eu sempre me perguntei, como é que São Paulo pode se achar uma capital cultural se só tem teatro sexta, sábado e domingo? Aonde já se viu isso? Uma capital cultural que só tem teatro sexta, sábado e domingo? Então eu comecei a contar os espetáculos de teatro no Rio. Peguei o Globo. Bem, guia de teatro no Jornal de São Paulo não tem a semana inteira, não tem. Só Não. aparece na sexta-feira. Só. Só aparece na sexta-feira. O Você máximo pega era- o Globo da quarta-feira, tem vários, não é um nem dois, tem muito espetáculo de teatro na quarta-feira. Quando chega na quinta, que aqui em São Paulo só tem na quinta e na quarta musical, isso, portanto, uma coisa dos últimos 5 anos, 8 anos, 10 anos, musical tem, vem quarta, quinta e sexta, tem. Agora, tirando o musical, no Rio, quinta-feira, tem muito mais espetáculos de teatro do que São Paulo. Muito mais. E as óperas e o ballet, então? São Paulo não tem um ballet clássico. Como é que é possível uma metrópole de 20 milhões de habitantes não ter uma companhia de ballet clássico? Com todo respeito ao ballet da cidade de São Paulo, eu nunca vi eles lançarem um espetáculo clássico, entendeu? Nem de ballet contemporâneo, moderno, Stravinsky, Prokofiev, não tem. Contemporâneo de 100 anos, digamos. Não, Stravinsky tem até anos 50, Prokofiev tem. Tá. Eu assisti no Rio um ballet do Prokofiev, maravilhoso, um Romeu e Julieta do Prokofiev, sensacional, com orquestra. Onde é que você vê ballet com orquestra ao vivo em São Paulo? Não tem. As óperas de São Paulo são uma vergonha. Aquele Dom Carlos que nós vimos, aquilo é uma vergonha. Entendeu? Então, o Rio, você pega... então isso tudo nasceu por quê? Porque um dia eu peguei o Estado de São Paulo, por esses acidentes, eu não costumo ler o Estado, mas eu comprei um número do Estado de São Paulo que tinha um suplemento de turismo e um suplemento só dedicado ao Rio de Janeiro. E a capa desse suplemento era uma fotografia linda do Teatro Municipal do Rio, tirada assim meio de cima. E depois lá dentro falava muito sobre o Rio. Aí disse, então vai ser agora. Aí comecei a escrever essa comparação.
fui por aí, comparei teatro, depois ópera, depois cinema. Aí, no Estadão, fala que o centro do Rio tem 47 livrarias. 47 livrarias no centro do Rio de Janeiro. Não sei, está escrito lá no estado de São Paulo. Aí, que o centro do Rio tem não sei quantos museus, tem não sei quantos centros culturais. Mas onde é que tem museu no centro de São Paulo? Tem. Mais pertinho na Avenida Paulista. E centro cultural? Agora, finalmente, o Banco do Brasil abriu aquele lá, o centro cultural, no centro de São Paulo, mas fora isso. O Rio tem pelo menos uns 6 ou 8 centros culturais no centro da cidade. Museu, vários. Tem o Museu de Belas Artes, tem o Museu Nacional, tem o Nacional, tem o de Arte Moderna, o de Arte Moderna. O da República já é um pouquinho afastadinho. Bom, mas tudo bem. Mas tem o Museu de Arte Moderna, que é no centro. Tem aí você chega na casa do Rui Barbosa, aí você chega no Botafogo. Aí... Quer dizer, os centros são diferentes, mas mesmo que o centro alargasse o centro... Não, se você pegar o centro, né, o centro mesmo, não tem nenhum museu no centro de São Paulo. Isso quer dizer que... Enfim, sabe como é que chama o artigo? Sabe como é que chama o artigo? Quem foi rei sempre terá majestade. Já te falei, né? Não, mas é que é isso que eu ia perguntar. Só porque foi capital não perde a majestade? Mas então, a parte séria, vamos tirar as frivolidades lá, porque inclusive eu chego nos arredores. Não, chego nos arredores, né? Não só o Rio. Mas eu digo, não é possível que Búzios, caramba, Guarujá, perto de Búzios, é uma vergonha. Então, por isso que eu digo que o artigo é frívolo, tem esse lado frívolo. Porque eu comparo Búzios, qual é a minha fonte de informação? Guia 4 rodas. Então eu vou ver quantos restaurantes estrelados tem em Búzios e quantos tem em Campos do Jordão. Guarujá não tem nenhum, não tem um, parece. Então eu comparo hotéis e restaurantes em Búzios, Petrópolis, Teresópolis, com Guarujá e Campos do Jordão. Então eu digo, como é possível uma metrópole que tem uma classe média e acima da média, o dobro que tem no Rio, ser tão atrasada culturalmente e nessas frivolidades burguesas todas, como São Paulo é? Aí então eu cheguei nessa questão, uma questão que eu coloco, mas evidentemente não aprofundo, da diferença de economia com cultura. Como que o poderio econômico de São Paulo, que é o dobro do Rio, o dobro. Por quê? Em termos proporcionais, sei lá, vamos dizer que, pegando aquela nossa pesquisa do metrô, a classe paulista que ganha acima de 20 salários mínimos, seja 20% da população. No Rio, deve ser 15%, porque o Rio tem mais pobre que São Paulo. Se você pegar 15% de 10 milhões de habitantes, que é o que o Rio tem, vai dar o quê? 1,5 milhão. Agora, se for você pegar 20% dos 20 milhões de habitantes que São Paulo tem, 4. Então você tem 4 milhões de consumidores de cultura burguesa contra 1,5 milhão. E aí não vai ser a diferença do turista, porque também a participação do turista... E uma coisa que inclusive aqui em São Paulo hoje está aumentando o número de turistas, de negócios, que seria empresarial. Consumidor. Tudo bem, mas o turista fica lá na praia. Isso pelas frivolidades. Fora isso, tem toda a produção cultural popular. Não, pega essa mesma a parte cultural, ópera, balé, essas coisas. A única coisa que realmente São Paulo se destaca é música sinfônica. Aí ganha até de Buenos Aires. Entendeu? Aí ganha até de Buenos Aires. Agora, tirando música sinfônica, tem menos teatro. Para compensação, tem teatro quinta-feira. Tá certo. Tá certo? Tem mais cinemas, lógico. Mas em matéria de ópera e balé, o atraso de São Paulo é impressionante.
E fora essa parte de vitalidade do centro. Aí o suplemento do Estadão fala da Lapa e de Santa Teresa. Sim. Aonde é que eu vou encontrar uma Lapa em São Paulo? Bexiga já era, acabou. Não, mas nunca foi. Com aquela criado, comunidade, o sentido de comunidade, de tradição, de gastronomia, de música popular, de cultura popular que a Lapa tem, São Paulo não tem. Nunca tem. E Santa Teresa? Não tem nada. Agora, ainda ontem ou O anteontem, pobre da Vila Madalena vai ter que resolver. Deus, coitado, saiu na Folha uma matéria sobre Santa Teresa. Entendeu? Eu cito até. Mostra como que agora vou instalar uma polícia pacificadora em Santa Teresa, e Santa Teresa vai reviver, ressuscitar, vai bombar, etc. Já tem hotel de Tinha 5 estrelas lá, essas estrelas aí ficam lá. Bem, enfim, Santa Teresa é super tradicional, tem uma comunidade, o problema é comunidade, tem uma comunidade própria, tem uma gastronomia comunidade própria. não no sentido carioca, né? Não, no sentido brasileiro, né? Não, comunidade da Não, favela. agora não é carioca, é brasileiro, São Paulo também é comunidade. Não, é porque o termo comunidade passou a ser Pois é, não é uma coisa carioca. Favela Aqui é também chamada já de virou comunidade comunidade também em aqui. São Paulo. Passou. É a melhor forma de acabar com favela. Chama de comunidade. Que chama de comunidade, acaba com favela. Mas enfim, aí lá para Santa Teresa são coisas que em São Paulo não existe. Né? Então São Paulo é realmente uma cidade provinciana.